gente linda, tudo bem? Aqui é Dione Freitas, do canal Sexualidade e Intersecções. Hoje a gente vai falar sobre o papel do cromossomo Y na diferenciação sexual humana, tá? Para isso a gente tem que entender qual que é essa função, né? Que no caso ela é ligada ao gene presente no cromossomo Y, SRY, que às vezes ele pode estar presente no cromossomo X, né, por translocação, ou parar em outros cromossomos autossômicos. Por isso que a gente tem casos de homens XX, tá? Nós temos casos de mulheres XY naturalmente, tá? Justamente por isso. Quais são os principais papéis do cromossomo Y? Primeiro, a diferenciação primária sexual, que é a formação da diferenciação da glândula bipotencial, que é a glândula que se transforma em testículo, por estimulação do CRY, em ovário, por estimulação do WHNT, acho que é assim, agora acima da minha cabeça, mas que é um gene presente no cromossomo X e também em cromossomos autossômicos, tá? Ou em glândula indiferenciada, tá? Em alguns casos de estados intersexuais, tá bom? E como que se processa isso, né? Como lá na meiose, no processo de meiose, mitose, dentro da gametogênese, tem a separação do cromossomo X e o cromossomo Y nos espermatozoides e no óvulo, no caso, mas vai ter só a princípio X. E depois da fecundação, que essa pessoa que tem o cromossomo Y, ela vai desencadear uma cascata, né, de alguns hormônios, que eu não vou nem citar aqui, porque são os hormônios difíceis, né, mas eu vou deixar os links no vídeo. E esses hormônios fazem essa diferenciação. Depois dessa diferenciação, a produção do hormônio para transformar essa glândula bipotencial em testículo, e daí nesse testículo começa a produzir altas quantidades de testosterona dentro na fase intrauteriana, que essa produção vai ser para quê? Para diferenciação da genital externa, porque até então todo feto tem genital externa feminina, tá? E daí essa diferenciação faz transformar essa genital em uma genital masculina. Essa é a primeira função desse cromossomo, né? A segunda função é transmitir características ligadas a doenças cromossômicas do Y, presentes no Y, tá? Que podem vir a se manifestar. Caso a pessoa não tiver, não se manifesta, tá? Não tiver carregada nesse Y, no caso, tá bom? Depois, com o estabelecimento desse testículo, na puberdade, há diferenciação sexual secundária, tá? Por presença da testosterona em altos níveis, faz toda aquela mudança corporal, que eu vou deixar aqui o link do sexo fenotípico para vocês verem quais são essas mudanças, tá bom? E na fase adulta, a manutenção dessas características masculinas, tá? Elas precisam ser mantidas. Por isso que quando a gente faz aquela discussão, nossa, mas a pessoa trans ou a pessoa intersexo teve uma masculinização, não tem como reverter? Tem como reverter porque ela é mantida pela testosterona. Sem testosterona, ela se perde, tá? Ela vai se perdendo até chegar numa fase andrógena, nem masculina, nem feminina. Ai, meu Deus, quis me dar soluço aqui. Daí, essa manutenção, ela é feita pela testosterona. Tanto que quando o homem envelhece e entra na andropause, a mulher também, mas isso daí já é uma outra questão, você tem aquela perda daquela disparidade do gênero e todo mundo vai ficando igualzinho, porque fica com as taxas hormonais iguais, então você fica aqueles velhinhos iguaizinhos, assim, você olha e fala, nossa, quem que é o velhinho, quem que é a velhinha, se cortar o cabelo curtinho, então, né, nem se fala. Por isso, então, entendendo isso, a gente pensa num tratamento para uma pessoa trans, né, no caso, uma pessoa trans que não tenha nada de intersexo associado, ou uma pessoa intersexo também. Por quê? Porque você entendendo que essa diferenciação, ela faz a diferenciação primária, depois a secundária ela tem que ser mantida, se você corta isso, você permite que a pessoa faça uma transição de gênero, tá bom? Por isso mesmo que se qualquer alteração nesse processo, seja natural, no caso dos intersexuais, né? Por isso que a gente encontra mulheres XY, homens XX, homens XXY, homens com mosaicos diferentes de XX, XY e tudo mais, e mulheres também nas mesmas condições, ou artificial, quando é provocado, no caso das pessoas trans, que não tem uma questão intersexo, você provoca isso, você corta a produção
seja na puberdade por meio do bloqueio, impedindo que a pessoa entre na puberdade, tá? Ou seja, na fase adulta mesmo, bloqueia a testosterona e coloca estrogênio. Você vai fazer que a pessoa desenvolva. Claro, se for na puberdade, vai ser melhor ainda, porque ela não vai ter ganhado nenhuma característica sexual secundária, vai desenvolver de acordo com a sua identidade de gênero, sua mente. Tá? Se for mais tarde, daí ela vai ter ganhado algumas características e com o tempo isso vai se perdendo, tá? Leva um tempo para perder. Por isso que a gente entra nessa discussão esportiva e tal, das características que pessoas trans que fazem transição tardia perdem ou não perdem as características, que também tem um vídeo aqui no canal, tá? Então, entendendo isso, a gente sabe como faz para direcionar um tratamento. E lembrando, gente, que o sexo biológico, como eu já falei também aqui no canal, ele é mantido por uma tríade, né? O sexo biológico não é só o genital ali, tá? Eu não tô entrando nem nas questões da psique humana, da questão social, sexo social de relacionamento, e nem da identidade de gênero. Falando do ponto de vista só biológico, nós temos o quê? Ele é mantido numa pessoa diádica, que não é intersexo, por 3 fatores. Genital, que é o principal, porque é o que a gente vê, né? Cromossômico, que a gente vê por testes cromossômicos, e hormonal, que faz a diferenciação física sexual, fenotípica. Então, numa pessoa diádica, isso é um equilíbrio. Qualquer um desses que caia, esse tripé, que cai, ele fica desequilibrado, gerando um estado intersexual. Isso pode acontecer naturalmente, tá? Que uma dessas características não estão alinhadas. Então, você tem um estado intersexual porque você só tem uma característica ou 2 características que dizem que a pessoa é de um sexo e uma de outro, entendeu? Ou pode ser provocado no caso das pessoas transexuais, que você não muda a questão cromossômica, mas você pode alterar os hormônios ou gônada e a genital, tá? E nas pessoas intersexuais, você pode ter casos até com os cromossomos que não estão coincidindo ali, tá bom? Por quê? Porque no final de tudo, o Y ele vai ter essa função de diferenciação primária. E depois ele é enovelado, né? E ele é deixado de lado ali. Dependendo só da questão hormonal, tá? Porque tanto em homens XX quanto mulheres, homens XX, homens XY, mulheres XX, mulheres XY, em toda essa gama que a gente encontra, desde estados diádicos e intersexo, o que vai ter função mesmo de manutenção de características herdadas maiores é o cromossomo X, né? Um cromossomo X que tem em todos, sejam homens, mulheres, machos, fêmeas, intersexuais, tá? Sempre quando tem mais de um cromossomo, seja um caso de um homem XXY, de uma mulher XXX, o extra desse cromossomo, ele vai ficar enovelado, a gente vai ver como uma cromatina sexual na célula, tá bom? Então, por isso que a gente entendendo isso, foi pensado nesses últimos 100 anos nos tratamentos para pessoas transexuais e pessoas intersexuais, né, que às vezes tem uma questão trans associada. Então, entendendo isso, a gente pode pensar em tratamentos e até desmitificar preconceitos, né, entendendo essa genética e essa fisiologia, como funciona o estabelecimento, a manutenção dessa fisiologia, né. Enfim, mas era isso que eu queria falar no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo um textinho falando sobre isso, vou deixar alguns links de reportagens e de artigos relacionados à questão da diferenciação sexual, tá? Em humanos, tá bom? E também pra gente pensar nesse tratamento de pessoas trans, até mesmo porque aqui a pessoa que vos fala é uma pessoa que trabalha com essa questão de fisiologia, endocrinologia, estuda isso, genética e tal, e também, além disso, é ativista, luto pela minha causa, né, pela minha existência, né? Vocês sabem que acompanham o canal, eu sou uma pessoa transexual com uma característica intersexo, né? Eu tenho Klinefelter, ou seja, eu tenho uma variante, eu sou XXY, então, ou seja, eu tenho uma cromatina sexual a mais, isso facilita todo o meu processo, tá? No nosso grupo vocês vão encontrar pessoas que também têm outras variações, a gente conhece lá no nosso grupo homens XX, né, mulheres XY, conheço homens que são XXY, que tem a cromatina que nem a minha, mulheres também, lá tem outras mulheres trans com Klinefelter, tá? Temos casos de pessoas com sexo reverso, que é quando o homem é XX e a mulher é XY, que são trans também, então, tipo, mulher trans, que é XX, e homem trans que é XY, que nasceu com o cromossomo XY e genital
feminino. Então, gente, é muito diverso isso. E esse canal ele tem o objetivo de informar todas essas diversidades e também a parte científica da questão, para a gente desmitificar esses preconceitos e lidar um pouco com isso, né? Achar que o mundo é todo quadradinho, parar de achar que esse mundo é só XXXY, que não tem outras conformidades, não tem outras identidades de gênero, não tem uma variabilidade genética dentro do próprio sexo biológico, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê até a próxima, tá? E a intenção disso aqui é isso, é informar, discutir, interagir com vocês, tá bom? Aí ficou escura a tela, agora ficou clara, ai meu Deus do céu. Então a gente se vê até a próxima. Por favor, se vocês gostou desse vídeo, compartilhe, tá? Se inscreva no canal, tá bom? Ou pelo menos, ó, dê seu likezinho aí, tá? Pra ajudar no canal. Me procure nas redes sociais, tá bom? Eu tenho um Instagram, Dione Freitas, você vai encontrar. Tem a página pessoal, Sexo, Sexualidade e Gênero com Dione Freitas. E minha página pessoal, Dione Freitas, tá bom? Beijo, até a próxima, a gente se vê. Tchau!